Bianca, do primeiro ano do ensino médio. Eu vou falar um pouco sobre o iluminismo. É uma videoaula sobre o iluminismo. Bom, inicialmente, o iluminismo começou no século XVIII, na Europa, lá na França, que é realmente onde foi um berço, onde as pessoas começaram a discutir sobre o iluminismo e começaram a sentar e conversar sobre. O iluminismo, ele tem como base a razão. Os iluministas, eles acreditavam fielmente que a razão e o pensamento crítico, né, poderiam levar a entender o mundo de uma maneira diferente, a entender, né, poderiam levar descobertas e conhecimentos fora do que a tradição religiosa pregava. Outro ponto muito importante do iluminismo foi que os iluministas, eles acreditavam também fielmente na ciência, no método científico, na coisa ali da experimentação, porque antes nada era experimentado, eles eram tudo baseado na Bíblia e na igreja, e que nos monarcas falavam, então não se experimentava, não tinha o método científico. Mas os iluministas, eles passaram a acreditar e a impor essa ideia do método científico. O século XVIII também, que foi denominado século das luzes, justamente por conta de estar saindo de uma época de trevas, né? Foi realmente o século do iluminismo. Os cientistas começaram a ter muita mais força, começaram realmente experimentos de todos os tipos, foram áreas, todas as áreas das ciências ganharam grande força. Eles também criaram a enciclopédia, os iluministas, que era meio que um protesto, porque os religiosos não gostaram nada da enciclopédia, que a enciclopédia, a ideia era colocar todo o conhecimento dentro de um livro. Aí tiveram vários tipos de enciclopédia. A enciclopédia da filosofia, da sociologia, da biologia, da botânica, vários tipos de enciclopédia. E os religiosos não gostaram muito disso. E o século XVIII voltando, realmente foi extremamente importante para o início da experimentação, da ciência, do início não, para fortificação, realmente virar algo assim, extremamente forte. Muitos cientistas tiveram muito apoio para experimentos, para criar novas leis, as leis da física. Então realmente foi a época onde tudo isso, onde houve essa mudança na ciência, né? Também teve a questão da separação dos poderes. Um filósofo iluminista acreditava no poder legislativo, acreditava não, ele falava, né? Acreditava também no poder legislativo, judiciário e... Eu falei legislativo, judiciário e executivo. Foi também o iluminismo que deu o início, né? A base do que a gente conhece como democracia hoje, né? Foram as ideias iluministas que deram a base para a democracia como um todo, hoje em dia, né? Outro ponto extremamente importante do iluminismo é a crítica à monarquia absolutista. Eles já não acreditavam mais que todo poder era só na mão do rei, que o poder devia estar na mão do povo, que tudo aquilo que o Estado deveria trabalhar para o povo e não para a monarquia, para o rei. Então foi no iluminismo onde começou ali essa difusão da monarquia, que a monarquia começou a perder muita força e foi completamente difundida. Outro ponto extremamente importante foi a tolerância religiosa. Isso é o grande caso, né, do iluminismo, a questão da religião. Por conta do iluminismo aconteceu a separação mais clara da monarquia e da religião, do governo e da religião, porque no absolutismo os dois trabalhavam praticamente juntos. O rei era, na monarquia, o rei ele era visto como Deus, então ele tinha o poder de Deus. Então foi realmente no iluminismo onde houve essa separação e onde os filósofos iluministas começaram a criticar essa ideia religiosa, né, de trabalhar junto com a monarquia.
outra coisa extremamente importante, os iluministas, eles acreditavam fielmente que todos mereciam direito à educação, que todos somos iguais, né, que todos somos pessoas iguais, todos merecemos ser tratados iguais perante a lei, perante a separação, né, das classes sociais. Então, acreditava que a educação deveria ser acessível a todos e todos deveriam estudar da mesma maneira, todos deveriam ter acesso ao conhecimento da mesma maneira, que só daquela maneira, que só através do conhecimento poderia haver uma mudança ali na sociedade e na humanidade como um todo. Acho que o último ponto para falar do iluminismo é que realmente o iluminismo foi a base para que a gente conhece hoje como a humanidade, porque foi o que promoveu, né, o pensamento crítico, foi o que promoveu o pensamento científico, teve grande impacto nas artes, na literatura, como a gente conhece hoje, como era antes do iluminismo, na época ali absolutista. Então, foi realmente que teve grande impacto na nossa vivência até hoje. Nós temos resquícios não, praticamente tudo por conta do iluminismo, a sociedade como é hoje, por conta desses pensamentos iluministas.